Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. Aqui é a Luísa, eu sou psicóloga e eu moro na Holanda. E hoje eu quero falar para vocês sobre como a procrastinação é mais um problema emocional do que de gestão de tempo. Esse é um problema que eu encaro e eu acho que muita gente vai se identificar também. É uma questão assim de cotidiano mesmo. Por exemplo, gravar vídeo no YouTube. Como não tem ninguém mandando eu gravar e eu posso fazer muitas outras coisas e eu preciso fazer muitas outras coisas, eu tava sentindo algumas coisas em relação a esse canal aqui que eu precisei inclusive colocar lá na minha terapia e foi aí que eu comecei a entender que a procrastinação não é necessariamente só uma questão de gestão de tempo. Eu encontrei pesquisas psicológicas que me deram aí um arcabouço para eu poder falar para vocês sobre como exatamente a gente pode procrastinar por ansiedade, por evitação, para evitar sentimentos de tristeza, por questão de baixa autoestima, enfim. Foi muito interessante fazer essa pesquisa e eu quis trazer isso para vocês, principalmente para retornar aqui para os nossos vídeos, porque eu acho que vai me ajudar até a tirar isso do meu caminho e seguir em frente, sem procrastinar pelo menos nessa fatia aqui da vida. A ideia de que a procrastinação é uma questão de regulação emocional vem de um professor de psicologia chamado Tim Fischel. Eu não sei exatamente como pronuncia, mas eu encontrei alguns materiais dele, alguns artigos publicados, uma entrevista dele no New York Times e um podcast também que ele é entrevistado. E ele tem um grupo de pesquisa sobre procrastinação. Ele traz muito sobre como a gente tem que manejar os sentimentos ruins a curto prazo do que a gente está evitando fazer. Então não é uma questão assim de a tarefa ser chata ou difícil, tipo, você não quer limpar um banheiro que tá muito sujo ou tá evitando lavar a louça porque acumulou. Não é só isso, a gente tá falando também de questões que tem a ver com a gente duvidar da gente mesmo, de ter baixa autoestima, de lidar com sentimentos de insegurança e de ansiedade. Quanto mais a gente evita, mais aquilo cresce. Quando a gente procrastina, a gente tem um alívio a curto prazo de que a gente está evitando aquela coisa que a gente tem que fazer. E aí parece que a gente não precisa mais lidar com aqueles sentimentos. É uma forma da gente se afastar daquilo e de se sentir momentaneamente melhor. Isso é natureza humana, né? Básico. Acho que todo mundo já sentiu isso e todo mundo entende isso. E esse pequeno alívio que a gente sente a curto prazo de ir evitando fazer aquela tarefa vai reforçando esse comportamento da gente ficar cada vez mais evitando essa tarefa. A questão é que a longo prazo, esse comportamento de evitação, de procrastinação, pode causar estresse crônico, sintomas de depressão e ansiedade, porque a gente está evitando responsabilidades que na vida adulta não é fácil. A gente não tem outra pessoa que vai fazer pela gente. Então, pode ser que uma pessoa seja demitida, pode ser que ela tenha que pagar uma multa por não declarar o imposto a tempo, enfim, tem várias consequências que podem acontecer que são muito reais e que vão realmente causando estresse no corpo a longo prazo. E aí, uma das teorias do Tim Fischel é que a gente vê o nosso eu do futuro como alguém distante da gente. A gente vê aquele problema que a gente não tá lidando agora como um problema de outra pessoa, porque a gente não se relaciona com aquela pessoa que vai viver aquilo depois. E quanto mais estressado a gente tá, quanto mais a gente tem coisa pra fazer, mais a gente tende a deixar pro nosso eu do futuro lidar como se não fosse a gente mesmo ter que lidar com aquilo no futuro. É ótimo. Eu adoro a natureza paradoxal do ser humano. E aí aquela tarefa que a gente tá postergando parece uma ameaça e a gente começa a se sentir realmente mal por não estar fazendo aquilo e pensar naquilo já causa um sentimento muito ruim. Não é uma ameaça pro seu bem-estar físico, mas é uma ameaça pro seu bem-estar mental. Isso é um processo que acontece no cérebro, mais especificamente na amígdala, que faz a gente ficar eternamente naquele ciclo de evitação. E aí não adianta você ficar procurando hacks de produtividade, estratégias, aplicativos para baixar, para tentar ser produtivo, porque a gente precisa, na verdade, nesse caso, regular as nossas emoções. Uma das coisas que surgiu, que apareceu na pesquisa dele, que eu achei interessantíssimo, é que a gente precisa se perdoar por estar procrastinando. E aí fizeram uma pesquisa com estudantes universitários que, quando procrastinaram estudar para uma prova e foram mal numa prova, eles dividiram os estudantes em dois grupos. Os estudantes que se perdoaram por ter procrastinado, não ter estudado e ter ido mal, foram melhor na outra prova porque eles conseguiram rever aquele comportamento, ressignificar aquilo e conseguir partir para a próxima. Aqueles estudantes que não conseguiram se perdoar, que seguiram no ciclo de autopunição, não se livraram do fardo passado, da primeira prova em que eles foram mal, ficaram se sentindo mais mal ainda, evitaram estudar para a próxima prova e acabaram indo mal na segunda prova. Então não ser tão duro com a gente mesmo, não deixar aquele carrasco interior falar de um jeito que seja negativo. Ter mais autocompaixão pode contribuir para melhorar a nossa motivação, para melhorar sentimentos de autovalia, da gente se avaliar melhor, trazer emoções mais positivas
positivas, como otimismo para o seu dia a dia, e um senso de curiosidade dentro de você que permite que você investigue o que está acontecendo, que você ouça o que está acontecendo, qual é o seu diálogo interior que está acontecendo enquanto você está procrastinando. Então, no momento em que você está sentindo que você está começando a procrastinar, seria muito interessante se você conseguisse se perguntar: quais são os sentimentos que estão vindo à tona? Onde que esses sentimentos estão no meu corpo? O que que esses sentimentos estão me lembrando? Teve alguma outra vez que eu fiz isso? Por que que eu tô agindo dessa forma agora, especificamente? Quando eu evito, esse sentimento se intensifica ou esse sentimento se dissipa? Outras emoções tendem a surgir enquanto eu estou aqui postergando, procrastinando? Uma das sugestões desse pesquisador é que a gente foque apenas na próxima coisa, na primeira tarefa, e eu adicionaria que fosse a mais fácil possível, assim. Então, se você está precisando fazer um relatório de alguma coisa e você precisa ainda ler as instruções de como fazer aquele relatório, você pode muito bem abrir seu computador, em vez de abrir aquele documento, ficar encarando aquela página em branco, pensando como você não vai conseguir, como as pessoas vão te julgar pelo que você está escrevendo, como que você não é capaz de fazer aquilo, lê as instruções, mesmo que você não vá fazer aquilo naquela hora, porque isso já acalma num sentido de que você não está evitando totalmente, não está nem sabendo o que está acontecendo, porque essa é uma das questões. A gente evita, a gente não vai ver o que está acontecendo atrás e aquela tarefa fica realmente muito mais difícil. Mas quanto mais a gente evita, é impressionante, a coisa vai crescendo, ela vai ficando desse tamanho, vai virando um monstro. E quando você faz, você fala: não acredito que era isso. Nessa pesquisa sobre procrastinação, eu também encontrei uma outra teoria que eu achei interessante de compartilhar com vocês. Dr. Joseph Ferrari, inclusive, não é meu parente, mas ele distingue entre 3 tipos de procrastinadores. Isso eu achei bem interessante de nomear aqui também, porque eu acho que algumas pessoas vão se identificar, se não com um, pelo menos com todos, porque eu me identifiquei com todos. O primeiro tipo é aquele tipo que funciona melhor sob pressão. Às vezes a pessoa gosta de trabalhar sob pressão, às vezes ela precisa trabalhar sob pressão, é como ela funciona. E vem aquela emoção, assim, de estar fazendo de última hora. Um conselho para esse tipo de gente é colocar um prazo menor do que o prazo real daquela tarefa que você tem que colocar, para você se enganar de que aquilo vai ter consequências antes do prazo, se você acha que você é uma pessoa que costuma perder prazo ou que fica muito apertado de última hora. O evitador, então, é aquelas pessoas que têm medo de ser julgadas, têm medo das consequências da tarefa que ela vai fazer. Então, por exemplo, você evita declarar seu imposto porque você não quer pagar o imposto que você deve, ou medo de você estar devendo mais alguma coisa. E medo de sucesso também. Acredite ou não, muita gente tem medo do que pode vir caso as coisas deem certo. E o terceiro tipo é o tipo indeciso, que tem a ver com o perfeccionismo. Isso é uma questão que mexe muito comigo também. Eu já publiquei um post lá no Instagram sobre um manifesto do imperfeccionismo que eu fiz, porque o perfeccionismo ele realmente atrapalha muito a gente. E nessa questão de procrastinação é assim real mesmo. Eu percebo na clínica que pessoas que têm um perfeccionismo muito arraigado dentro de si, elas costumam ter esse carrasco mais forte, fala mais alto ainda do que as outras pessoas. Então, aproveita o seu tempo e tenha noção de que você está fazendo o melhor que você pode, sem você ficar postergando, procrastinando aquilo como se fosse uma coisa que tem que ser perfeita, que tem que sair da melhor forma possível. Faça o que você consegue com o tempo que você tem. Esses são os conselhos para esses 3 tipos de procrastinadores e também sobre por que a gente procrastina e como a gente pode ter um olhar um pouco mais carinhoso para dentro para evitar esse tipo de comportamento. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa pesquisa mexeu muito comigo, foi muito importante pra mim. Eu tô voltando aqui a produzir mais vídeos, tenho muito mais ideias, tô postando bastante lá no Instagram. Se você ainda não me segue lá. Vou deixar tudo aqui embaixo certinho. Se você está buscando terapia online, eu estou atendendo online. Mais pra frente eu vou trazer algumas novidades sobre o que vai acontecer na minha vida a partir de setembro. Tem a ver com uma inscrição que eu estava fazendo uns meses atrás. E é isso que eu vou falar por hoje. É muito bom ver vocês por aqui. Deixa o comentário de vocês aí embaixo. Me conta o que vocês acham e como vocês lidam com essa questão da procrastinação. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!